Ok, vamos a isto. Vamos explorar como é que uma crise pessoal, uma crise de dúvida, acabou por dar origem a uma das ideias mais persistentes da história da filosofia. Esta era a questão, a pergunta que paralisava Santo Agostinho. Ele tinha mesmo que a responder, porque sem uma resposta, a sua jornada filosófica, nem sequer podia começar. Para ele, provar que a certeza era algo possível era o primeiro passo, o passo fundamental de todo o seu caminho. É que para Agostinho, o ceticismo não era só uma teoria filosófica, sabe? Era algo muito pessoal. Era uma memória dolorosa de anos e anos perdidos à procura de uma verdade que parecia simplesmente inalcançável. Era um desespero mesmo, um desespero profundo que ele tinha que superar. Então, o que é que ele faz? Ele encara a refutação do ceticismo radical como o primeiro passo. Essencial. Era preciso limpar o caminho, não só para ele, mas para toda a gente. Nas palavras dele, era preciso remover a mole que se opõe àqueles que entram na filosofia. Era mesmo um obstáculo a ser demolido. E a sua primeira obra como recém-cristão, Contra Académicos. Olha, isto não foi um mero exercício académico. De todo. Foi uma missão profundamente pessoal. O objetivo? Derrotar as mesmas ideias que um dia o tinham atormentado, que o tinham mantido prisioneiro. Aquele desespero de encontrar a verdade, ele tinha acabado de o vencer em si mesmo e agora queria destruí-lo no papel. E a estratégia dele foi atacar os argumentos dos céticos, os chamados académicos, de frente. Mas não de qualquer maneira. Ele decidiu usar a própria lógica deles contra eles. Foi uma série de contra-ataques, francamente brilhantes. O primeiro ponto dele foi logo uma contradição óbvia. Pensem nisto. Como é que alguém se pode dizer sábio e ao mesmo tempo insistir que não se pode saber nada? Nem sequer o que é sabedoria? Para Agostinho, isto era absurdo. Chamar sábio a um homem que nem sequer sabe por que vive não fazia sentido. E aqui é que a coisa fica interessante. Agostinho encurrala-os com a lógica deles. Basicamente ele pergunta, ok, a vossa definição de verdade, ela é certa ou é só provável? E pensem na armadilha. Se eles disserem que é certa, pronto, acabaram de admitir que existe pelo menos uma certeza. Mas se disserem que é só provável, então a afirmação, ou é verdadeira ou é falsa, é ela mesma uma verdade absoluta. É uma armadilha lógica, perfeita. Ok, depois de desmontar os argumentos deles por fora, Agostinho vira-se para dentro. A busca agora é por verdades. Verdades internas que conseguissem resistir a qualquer ataque, por mais cético que fosse. A seguir, ele apresenta uma coisa chamada verdades disjuntivas. A ideia é super simples, na verdade. É assim, não precisamos de saber qual das duas opções é a verdadeira para ter a certeza de que a frase ou isto ou aquilo é verdadeira. Por exemplo, ou o mundo teve um começo ou não teve. Não sabemos qual das duas é, certo? Mas a proposição em si, a ideia de que é uma destas duas coisas, essa é inegavelmente certa. Mas e a grande arma dos céticos? O argumento final. É a dúvida sobre os nossos próprios sentidos. Afinal de contas, como é que podemos ter a certeza de alguma coisa se os nossos olhos, os nossos ouvidos, nos podem enganar a qualquer momento? E se tudo for um sonho? A resposta de Agostinho a isto é simplesmente genial. Ele muda completamente o foco. Ele diz, ok, concordo, os sentidos podem estar errados sobre a realidade exterior, mas, e este é o grande mas, eles nunca se enganam sobre como as coisas nos parecem. A aparência das coisas para nós, essa experiência interior, isso é um facto inegável. E isto ilustra o ponto dele na perfeição. Para nos enganarmos, temos de fazer um juízo sobre a realidade, ir para além da aparência. Mas a experiência da aparência em si, essa é infalível. Pensem no exemplo clássico. Quando vemos um remo meio mergulhado na água, ele parece partido. Os nossos olhos não estão a mentir. Eles estão a ver exatamente o que devem ver com a refração da luz. O erro só acontece se nós afirmarmos aquele remo está mesmo partido. E depois, ele vai para as verdades da matemática. Estas são certas, independentemente de tudo. 3 vezes 3 é 9, ponto. E isto é verdade, quer se esteja acordado, a dormir ou até louco. Como ele próprio disse, 3 vezes 3 são 9, é necessário que seja verdade, mesmo que todo o género humano esteja a ressonar. E todos estes passos levam-nos à sua prova final, a prova inabalável. Uma verdade que não se encontra lá fora, no mundo exterior, mas aqui dentro. Dentro do próprio eu que pensa.
Isto não foi uma ideia que surgiu do nada, foi algo que ele foi refinando ao longo de décadas, em várias obras. É uma evolução. Primeiro, a certeza de que se vive. Depois, a certeza de que se pensa. E, finalmente, a certeza da própria existência. Uma certeza que está ancorada no simples facto de se poder duvidar. E aqui está o clímax de toda esta busca. Si enim fallor, sum, pois se erro, sou. O próprio ato de estar enganado, de duvidar, prova a nossa existência. É simples. Algo que não existe não pode, de forma alguma, enganar-se. E atenção, isto não foi só ganhar uma discussão filosófica. Isto foi muito mais. Foi lançar as fundações de uma nova forma de pensar. Foi, na verdade, uma nova base para todo o pensamento ocidental que se seguiu. E a prova da importância disto? Mais de 1200 anos depois, um tal de René Descartes iria ecoar este mesmo sentimento. A famosa frase dele, penso, logo existo, foi construída exatamente sobre este mesmo tipo de certeza interna. Esta viragem para dentro foi revolucionária. Em vez de se procurar a verdade no mundo exterior, incerto e enganador, a mente passou a ser o ponto de partida seguro para o conhecimento. A grande lição, tanto para Agostinho como séculos depois para Descartes, foi a mesma. O antídoto para o ceticismo radical é a evidência inegável da nossa própria mente. A certeza, nas palavras de Agostinho, é uma ciência íntima. Portanto, a vitória de Agostinho sobre a dúvida não foi um fim, não se limitou a encerrar um debate. Pelo contrário, abriu uma porta. Uma porta que convidou gerações e gerações de pensadores a explorar a vasta paisagem do eu interior. E a pergunta que fica é, se a certeza começa dentro de nós, o que mais podemos descobrir lá?